Leonardo da Vinci foi um dos maiores gênios da humanidade. Homem de incomparável inteligência, se tornou mundialmente conhecido pelas suas famosas pinturas, como Mona Lisa e A Última Ceia. Porém, ele também se destacou em outras áreas do conhecimento, como engenharia, botânica, anatomia, matemática, literatura, geologia, entre outras. Considerado hoje como um homem muito além de seu tempo, Leonardo da Vinci deixou projetos impressionantes de máquinas voadoras, sistemas de esgoto, tanques de guerra, paraquedas, escafandros e muitos outros. A provável data de seu nascimento é 15 de abril de 1452 na Itália, numa localidade perto de Florença, chamada Villa di Vinci, que originou seu sobrenome. Filho de Piero da Vinci e de uma jovem camponesa, Caterina Lippi, de certa forma teve sorte por seus pais não serem casados, pois se fossem, provavelmente ele acabaria seguindo os passos do pai, por tradição, e exerceria a mesma função dele, de tabelião. Pouco se conhece a respeito de sua infância. Ele não recebeu instrução formal, apenas frequentou uma escola de ábaco, que era uma escola onde se aprendia conhecimentos matemáticos que seriam úteis para o comércio. Seu pai logo percebeu o talento de Leonardo e o enviou como aprendiz ao famoso pintor Andrea del Verrocchio, que vivia em Florença. No ateliê de seu mestre, o jovem Leonardo ia se aperfeiçoando cada vez mais em suas técnicas e estudos. Nessa época contava cerca de 14 anos de idade e era considerado um rapaz muito bonito. Dizem que ele serviu de modelo para Verrocchio esculpir uma impressionante estátua de bronze de Davi. Em 1472, Leonardo tomou parte, como mestre, da Corporação de Pintores de Florença. Mesmo assim, continuou no ateliê de Verrocchio, muito provavelmente atuando como seu assistente. Como discípulo, Leonardo colaborou com o mestre na pintura da obra O Batismo de Cristo. Sua habilidade era tão incrível que contam que Verrocchio, ao se ver ultrapassado em talento pelo aprendiz, decidiu parar de pintar. No fim da década de 1470, Leonardo iniciou a pintura A Adoração dos Magos, que tinha sido encomendada pelos monges da igreja de São Donato di Spoleto, localizado em Florença, mas não terminou a obra. Isso ocorria com frequência, pois a mente inquieta de Leonardo estava sempre em busca de uma nova técnica ou nova descoberta. E assim que atingia seu objetivo ou satisfazia sua curiosidade, não se interessava mais pelo trabalho. Por essa razão, as pessoas em Florença ficavam hesitantes quanto a encomendar uma obra do artista, pois sempre existia o risco de ela não ser finalizada. Em 1482, Leonardo da Vinci foi para Milão, centro cultural da época. Ele foi enviado para lá por Lourenço o Magnífico, da família dos Médici, que ocupava o cargo de governador de Florença. Leonardo era acompanhado por Andrea Sallai, jovem que se tornou seu aprendiz e de quem, ao longo da vida, fez inúmeros desenhos. Em Milão, trabalhou para Ludovico Sforza, duque da cidade, para quem, primeiramente, exerceu a função de produtor de espetáculos. Foi nessa cidade que ele pintou A Última Ceia, uma de suas obras mais conhecidas e admiradas. Com o tempo, Leonardo se tornou um artista respeitado, apesar de sua fama de atrasar a finalização de suas produções, ou até mesmo de não as finalizar. Foi em Milão, mais uma vez, que isso aconteceu, embora nesse caso a obra tenha ficado inacabada por culpa do destino e não de Leonardo. Ludovico Sforza encomendou ao artista um gigantesco monumento de um cavalo, que teria cerca de 8 metros de altura e que seria feito de bronze. Leonardo, que apreciava muito o estudo de anatomia, após esse pedido de Ludovico, passou a pesquisar com afinco a anatomia dos cavalos, chegando até a fazer dissecações desses animais. Todo o resultado de suas investigações sobre o assunto ele registrava em seu caderno de anotações. Porém, como já havia acontecido outras vezes, acabou tendo, por certo tempo, sua atenção voltada para outros projetos. Até que, em 1493, expôs uma versão de argila do grande monumento equestre, o que lhe rendeu elogios. Enquanto Leonardo planejava uma forma eficiente de fundir o bronze a partir do molde, algo aconteceu. Milão foi tomada pelos franceses e todo o bronze que havia sido guardado para a escultura do cavalo acabou sendo usada para a construção de canhões. Infelizmente, não foi possível deter as tropas francesas, que acabaram conquistando Milão no ano de 1499. Leonardo, então, ainda acompanhado de Sallai, foi para Veneza e em seguida retornou a Florença em 1500. Ali, em 1503, produziu Mona Lisa.
sua obra mais popular, também chamada de La Gioconda. No ano de 1506, retornou para Milão, junto de Salai e com o jovem Francesco Melzi, que ainda um menino foi acolhido por Leonardo como pupilo devido à grande amizade que tinha pelo pai do garoto. Leonardo permaneceu em Milão até 1513 e em seguida foi para Roma. Como já havia se tornado muito conhecido, sua fama chegou até Francisco I, soberano da França, que o convidou para viver nesse país. Lá em 1516, Leonardo da Vinci se instalou numa residência próxima a Amboise, recebendo o título de pintor, arquiteto e mecânico real. Em 1519, sentindo-se fraco e doente, com paralisia numa das mãos como sequela de problemas de saúde, providenciou seu testamento. Entre seus herdeiros estavam Melzi e Salai, que ficaram com manuscritos e obras artísticas e científicas do artista. Leonardo faleceu no dia 2 de maio de 1519. Tinha 67 anos de idade. Consta que foi enterrado na igreja de Château d'Amboise, que chegou a ser demolida por volta do começo do século XIX. Muitos anos depois, restos mortais, possivelmente de Leonardo da Vinci, foram encontrados no local e levados até a capela de Saint-Hubert, localizada na parte externa do castelo de Amboise. Leonardo da Vinci era possuidor de grande beleza física, forte, musculoso, com cabelos loiros e cacheados. Era elegante e carismático. Não bastasse isso, era um homem simpático e generoso, o que fazia com que tivesse muitos amigos. Como amava os animais e a natureza, era vegetariano. Além disso, outras duas características do gênio se destacam. Era extremamente observador e curioso. Para ele, era necessário observar em etapas tudo o que estivesse ao seu redor. Assim, nenhum detalhe seria perdido. Importava em chamar a atenção dos outros. Quando tinha mais ou menos 50 anos e morava em Florença, gastava enormes quantias com roupas e livros. Costumava vestir-se de forma pouco comum, excêntrica até. Muitas vezes com uma única túnica de cor rosa de comprimento na altura dos joelhos. Quanto aos livros, que nessa época já eram muitos, possuía obras de assuntos de seu interesse, como anatomia, medicina, matemática e até edições de fábulas de Ésopo. Aliás, Leonardo também nos deixou algumas fábulas de sua autoria. Transpunha para suas obras todas as coisas que observava e aprendia. E por possuir grande conhecimento de anatomia, pois chegou a praticar a dissecação de cadáveres, retratava o corpo humano de uma forma perfeita e harmônica. Leonardo tinha o costume de fazer constantes anotações sobre tudo que observava e imaginava. Estava sempre pronto para mais um registro, e ao todo restaram cerca de 7.000 páginas de escritos e esboços. Ele não tinha o hábito de colocar datas em seus cadernos, e numa única página fazia anotações das mais variadas. Inclusive, voltava às páginas já escritas há muito tempo e nelas, em um espaço branco qualquer, aproveitava para fazer um novo registro. Graças a essas anotações, podemos hoje conhecer mais sobre sua genialidade. Em seus registros, Leonardo tinha por costume utilizar a chamada escrita especular, ou seja, da direita para a esquerda. A provável razão para isso seria o fato de que ele era canhoto e, por meio desse tipo de escrita, evitava borrões. Quando Melzi, que herdou alguns de seus cadernos, morreu, esses registros acabaram se perdendo aos poucos, ficando espalhados em locais diferentes. Mais tarde, o escritor Pompeu Leone conseguiu reunir o que foi possível e dividiu os vários cadernos de Leonardo de acordo com o tema, engenharia, anatomia e etc. Com o passar dos anos, esses manuscritos passaram de mão em mão, até que foram comprados por Bill Gates. Leonardo da Vinci ficou mundialmente conhecido e admirado, principalmente por suas pinturas. Então, vamos explorar um pouco mais algumas dessas obras. Começando pela A Última Ceia, que foi produzida entre 1495 e 1498. A obra possui cerca de 4,5 metros de altura e aproximadamente 9 de largura. Trata-se de um afresco feito a pedido de Ludovico Sforza para adornar o refeitório do convento de Santa Maria del Grazie, em Milão. A cena nos mostra o exato instante em que Jesus, reunido com seus discípulos para uma última refeição, anuncia que será traído por um deles.
Enquanto o semblante de Cristo se mantém sereno, é possível perceber, ao observar gestos e movimentos, a indignação e intensa agitação dos discípulos, que estão separados em grupos de 3. Infelizmente, essa grande obra sofreu deterioração muito rapidamente, devido à técnica escolhida por Leonardo para a obra. Ao longo dos anos, a obra teve que passar por diversas restaurações para impedir seu desaparecimento. Em 1652, os monges do local resolveram abrir uma porta logo abaixo do afresco e, ao quebrar a parede, cortaram a parte de baixo da mesa que mostrava os pés de Jesus, destruindo um segmento da obra. A Última Ceia é uma prova da habilidade artística e da sensibilidade de Leonardo. Agora vamos falar de Mona Lisa, ou La Gioconda, pintura iniciada em 1503. Diferente da grandiosidade de A Última Ceia, Mona Lisa é uma obra pequena, medindo 77 por 53 centímetros. Embora muitos acreditem em um mistério acerca da figura retratada nessa obra, alguns até chegam a crer que a imagem poderia representar o próprio Leonardo da Vinci. A mulher dessa pintura era provavelmente Lisa del Giocondo. Lisa era a jovem esposa de Francesco del Giocondo, um comerciante de seda que residia em Florença. Francesco comissionou o retrato de sua esposa quando ela tinha aproximadamente 24 anos de idade. A obra, conhecida também por La Gioconda, tem como maior destaque o sorriso e os olhos da moça. O sorriso, embora discreto, parece exprimir uma real felicidade e satisfação. Dizem que Leonardo, enquanto estava fazendo esse retrato, mantinha no ambiente algumas pessoas que brincavam e faziam graça, a fim de provocar o sorriso da modelo Lisa. Outro ponto bastante interessante são os olhos, retratados de tal forma que, ainda que o observador, quando se mova para os lados, tenha a nítida impressão de que os olhos penetrantes de Mona Lisa o estão seguindo. Embora iniciada em 1503, quando Leonardo se mudou para Milão, levou a pintura com ele, e até 1517, ainda por vezes, acrescentava pinceladas à obra. A pintura permaneceu com Da Vinci por longos anos e passou por diversos donos até entrar para o acervo do Museu do Louvre. Fato curioso ocorreu em 1911, quando a obra desapareceu e só foi constatado seu roubo cerca de 24 horas após o ocorrido. Apesar das investigações, a polícia não desvendou o crime e o quadro ficou desaparecido até 1913, quando foi localizado em Florença, junto a Vincenzo Perugia, autor do roubo e antigo empregado do Museu do Louvre. Após seu retorno, a Mona Lisa permanece exposta no Louvre e é a obra mais vista do museu, atraindo milhões de pessoas anualmente. O Homem Vitruviano foi feito em 1490. E não é necessariamente uma pintura de Leonardo, mas sim um de seus desenhos mais conhecidos, que mostra um homem nu com proporções totalmente harmoniosas. Suas pernas e braços estão abertos dentro de um círculo e de um quadrado sobrepostos. Leonardo da Vinci se baseou em uma obra de Marcus Vitruvio Polião, arquiteto romano que viveu no século I a.C., que queria mostrar as perfeitas proporções do corpo humano. Esse desenho, em que arte e ciência se misturam, está de pleno acordo com a época em que foi feito, o Renascimento, pois coloca o homem numa posição de importância diante do mundo. O Homem Vitruviano encontra-se atualmente na Galleria dell'Accademia, em Veneza, na Itália. A lista de obras e invenções de Leonardo da Vinci são impressionantes, sendo o autor de alguns dos quadros mais famosos de todos os tempos. Um cientista e estudioso da natureza e anatomia e um grande inventor, com projetos que foram desde instrumentos musicais até máquinas voadoras. Leonardo da Vinci foi um homem curioso e de talento único. Suas ideias foram visionárias, e não é à toa que alguns o consideram o maior gênio de todos os tempos.